Olá pessoal, começando mais um JuraPod. Hoje sem Foguinho, sem Gabriel Foguinho, hoje me abandonou. Mas na próxima ele vai explicar. É isso aí. E chegando aí 200 anos dos 2 de julho. E aí a gente convida um grande mestre aqui, historiador do município de Lauro de Freitas, membro da Academia de Letras de Lauro de Freitas, número 1 homem, viu? O assento dele aqui é número 1. Professor Gildásio Freitas, seja bem-vindo. Boa noite, Juraci, Bruno. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, a oportunidade de estar aqui nesse espaço, nesse estúdio aqui maravilhoso, e falando um pouco sobre a nossa cidade, a cidade que me adotou. E que já me faz estar aqui há 42 anos. Isso aqui em Lauro de Freitas, porque isso aqui, professor, como o senhor me disse assim, a questão que o senhor veio à internet é uma coisa nova, como aqui o Brasil inteiro está assistindo, a gente está aqui em Lauro de Freitas, que o senhor está falando, e o seu Freitas não tem nada a ver com Lauro de Freitas. Não tem muita coincidência. As pessoas geralmente, agora no mês de julho é clássico, Sempre sou procurado para dar entrevistas e tal. Aí, geralmente, eu já vou avisando logo. Meu caro jornalista, minha cara jornalista, antes que você me pergunte, eu não tenho nada a ver, não sou parente de Lauro de Freitas, que é a pergunta clássica. Gildásio Freitas, falando historiador de Lauro de Freitas, a pessoa diz, sabe tudo sobre Lauro de Freitas, você não é parente de Lauro de Freitas, então eu já faço logo um atalho, não sou, foi mera coincidência, Mas eu não sou daqui de Lauro de Freitas. Eu nasci e me criei em Salvador, no bairro do Rio Vermelho. Na casa onde eu nasci, saí no dia que casei. Bairro Boêmio. É um bairro realmente que muita gente me chamou de maluco quando eu troquei. Rapaz, você vai trocar o Rio Vermelho por Lauro de Freitas? O Rio Vermelho é um bairro cultural, um bairro boêmio, um bairro de vida noturna, tudo isso. Realmente, a gente, como dizia Raul Seixas, a gente às vezes tem que ser maluco, beleza. E eu, na verdade, deixar o Rio Vermelho para vir para aqui, que era bem diferente mesmo. Isso há 40 e quantos anos atrás? Há 42 anos atrás. Eu desembarquei aqui em fevereiro de 1981. Sim. Você era um garoto da idade de minha netinha hoje, mais velha. A Elis, está com 10 aninhos. Sim. E, por coincidência do destino, quem foi a responsável por eu estar aqui em Lauro de Freitas, dando esse trabalho todo, foi uma senhora chamada Dona Isabel, que coincidente era a sua genitora. Minha mãe. Infelizmente, nos deixou há pouco tempo. Descansou, porque chegou, cumpriu a missão dela, E uma fase na vida que a gente realmente tem que cumprir a missão e está na hora de descansar. Mas foi Dona Isabel que foi a responsável. Eu vim parar aqui em Lauro de Freitas, vou tentar sintetizar, porque eu aprendi uma vez, disseram, olha, não dê microfone a historiador nem a político, que ele se espalha. Mas pode ficar à vontade. Mas aí eu vim parar aqui porque, quando casei, aí eu sempre tive em 1972, eu botei com um amigo meu, que também se foi agora durante a pandemia, amigo mesmo, grande amigo, botamos uma revistaria no Largo da Mariquita. Nós éramos do Rio Vermelho, ele era italiano, mas radicado no Rio Vermelho desde menino. Sim. Botamos uma revistaria ali. E aí, resultado... E aí eu gostei desse ramo, de vender revistas, vender livros, papelaria. Eu sempre tive afinidade com esse ramo. E era bem no Largo da Mariquita ali, onde tem hoje a acarajé da Cira. Naquela época era a Dona Bolinha, que era famosa, faleceu e tal. Hoje, depois veio Cira, que já faleceu também. Hoje deve estar a filha dela, não sei quem é que está. E aí, mas depois de casamento, aquela coisa, emprego, tem que arranjar um emprego e tal. Eu acabei
fui tocar a vida, porque veio logo filha, né? Sim. Uma filha, depois mais uma. Eu digo, bom, tem que arranjar agora o negócio eu, nessa época, era artista plástico, né? E realmente, quando tinha carnaval de clube, tinha uma firma que fazia decorações de clubes carnavalescos. E até do Bahia eu fiz, rapaz, há 4 anos eu trabalhei com o Paulo Maracajá. Depois eu não aguento mais estar aqui não, rapaz. Não consegui mais levar Paulo Maracajá, não. Não, Maracajá é gente boa, é que eu estava meio estranho no ninho, tinha um diretor do Bahia que embarcava comigo. Rapaz, não tem tanto tricolor, você bota um rubro-negro aqui para estar fazendo a decoração, todo ano esse rapaz aqui e tal. Aí como eu digo, eu não quero criar atrito. Aí desisti e, enfim, mas aí foi quando eu realmente, casamento e filhos, aí a gente tem que ter uma coisa mais sólida, né? Aí fui trabalhar numa área bem diferente da minha área, né? A área de construção civil, essa coisa aí. E aí lá se foi. E a loja do Rio Vermelho, esse amigo meu que tinha loja comigo, ele ganhou uma bolsa de estudo, ele é italiano, ganhou uma bolsa de pós-graduação em Milão. Fui para a Itália, de lá ganhou outra para Londres. Foi na época que Gil Caetano estava lá no exílio em Londres também. Ele me mandava notícias de lá, eu mandava daqui e tal, não tinha celular. Anos 70? Era tudo. 72, exatamente, foi quando nós inauguramos a loja. Aí ele foi para a Itália em 73 e aí eu fiquei segurando sozinho, mas aí a gente tinha planejado tudo junto, pedi, ele se demorou, pedi a motivação. Terminei com o negócio, foi nesse meio tempo que fui trabalhar com gráfica e tal, na Liberdade, e outras atividades. E aí fui para o IRDEB, fui da turma de fundadores do IRDEB, a gente começou pequenininho, a potência que é hoje o IRDEB, a TVE, a área educadora, tudo isso. A gente começou lá num cantinho, lá nos fundos da Vitória, da antiga Secretaria de Educação, depois fomos para os fundos lá da Biblioteca do Ibarri. O IRDEB era uma coisinha, um grupinho de pessoas. E eu tenho orgulho de ter feito parte dessa turma aí. E o senhor foi tomando gosto pela história? Eu sempre gostei de história, porque meu pai, que você conheceu, inclusive, né, seu Virgílio. O aniversário dele foi ontem, por sinal. Ele faz aniversário, varia aniversário no mesmo dia de Gilberto Gil, 26 de junho. Eu gostava até de fazer fogueira no dia do aniversário dele, que ele era sertanejo, né? Nós filhos dele, somos todos do Rio Vermelho, mas ele veio do interior do Candial, lá no sertão. Terra do nosso cordelista Leandro Tranquilino, aqui da Itinga. E então, meu pai, apesar de ter sido um homem, não ter sido um homem de estudos, né, que veio fugindo da seca em 31 para 32, né, que é considerada a maior seca da história, e ele veio com os irmãos, os primos, andando de lá, do sertão a pé para aqui, para a capital. Não teve estudo mesmo. Mas chegou aqui, tem pessoas que têm aquele tino, aquela coisa, né? Então ele tinha vontade, ele dizia sempre que ele foi criado no Cabo da Enxada e um dia aquele sol quente, escaldante, ele como velho, ele era o mais velho de 14 irmãos, né? Então foi assim, a rima de família em termos não financeiros, mas em termos de ter cuidado dos irmãos. E um dia ele, com aquele sol escaldante aí, assim, não aguentou e disse: um dia ainda vou deixar essa vida. Aí meu avô, velho Graciliano, aquele homem bravo, aí ele, a hora que quiser deixar, as portas estão abertas. Aí ele arriou a enxada e só voltou lá com a farda de gala da polícia. E aí veio para a capital e aí passou uma vida dura até que conseguiu e serviu o exército, foi lutar na Revolução Constitucional de São Paulo, né, em 32, e se inscreveu para ir para a guerra, né? Foi lá na Revolução de 32 e voltou, felizmente intacto. E aí o pessoal que voltou aí teve talvez alguma conhecimento, facilidade para entrar na polícia. Então ele foi para a Polícia Civil e aí acabou virando guarda civil. No ano que eu nasci, meu pai gostou de uma moça daqui da capital, e que era meu avô Inácio, era de Santa Maria da Purificação, então tem um sangue sertanejo, sou do litoral, tem um sangue sertanejo e sangue também
do Recôncavo, Santa Amaro, da Purificação. Meu avô Inácio era de Acupe de Santa Amaro. Fez uma mistura grande. É uma mistura danada, aí deu no que eu sou. E aí meu avô era parente do presidente do TRE, embargador Cleóbulo Cardoso Gomes. Se você chegar no memorial do TRE, a primeira foto que está lá é a dele. Que acabou dando ele dando a filha, minha irmã, nós éramos 2 irmãos, eu e a irmã somos todos seres vivos. E aí então meu pai passou a ser compadre do presidente do TRE. E aí que foi quem, o doutor Cleóbulo, foi quem me apresentou ao Litoral Norte, porque naquela época ele, como presidente do TRE, era das pessoas poucas que tinham carro na cidade de Salvador, aqueles carros importados, e que curiosamente morreu, ele só andava com aquele carro e tal, e morreu no dia que o carro deu um problema, ele teve que deixar na oficina e teve que pegar um táxi para vir para casa. Quando saltou na porta de carro, um carro desgovernou e imprensou ele no poste. Está lá no Museu do Memorial do TRE, tem a história dele no livro, do catálogo do museu, tudo isso. E aí um dia ele, para dar de presente assim, meu pai, assim, trazer os meninos para vir conhecer, vir ver o aeroporto. Era um grande programa na capital baiana, era isso. Pessoas, famílias saíam para domingo, vir ver o aeroporto, ver os aviões pousarem, né, decolarem e pousarem, tudo isso. O programa de domingo tem uma lembrança muito vaga, eu devia ter meus 4 anos, 5 anos, não sei. Lembro daquele areal imenso, que a cidade terminava no Largo de Amaralina, de lá para cá tudo era areal. Aí a lembrança muito, muito vaga, coisa de 70 anos atrás. E aí assim eu fui apresentado ao Litoral Norte. E meu pai foi para o TRE, então eu já nasci, assim, no ano que eu nasci, ele entrou para o TRE, então eu nasci sob o signo da política. E ele tinha orgulho de dizer, meus filhos foram criados todos com o dinheiro do TRE, meu emprego foi esse, com ele ele se aposentou pelo TRE. Aí eu acompanhei desde cedo aquela vida de época de eleição, ele saía, viajava, levava uns 3 meses fora, entregando as urnas, aquela coisa, enfim, tudo isso. Aí foi ganhando mas meu pai, gosto pela história. Meu pai, ele, apesar de ser uma pessoa assim, que não teve instrução, mas ele tinha um fascínio assim, pelo progresso, pela história, pelo passado e pelo futuro, né? Me lembro que ele comprava à tarde de quinta-feira, que era o dia que saía, quando saía o caderno imobiliário para ver o lançamento de novos prédios da cidade, ele ficava encantado, levava a gente para visitar as obras, ele vai sair um prédio aqui, acompanhava assim, uma avenida nova e tal. Mas ao mesmo tempo ele gostava muito da história. E à tarde tinha uma coluna que chamava, não sei se ainda tem, à tarde na história. E a gente com esse negócio agora de internet, já não compra jornal todo dia, não sei se ainda mantém isso diariamente. Tinha a tarde na história, a tarde há 50 anos atrás. E aí ele colecionava aquilo. Quando via a notícia, eu me lembro que da época da guerra, ele tinha uma mala só com jornais da época da guerra, Segunda Guerra Mundial, outro com jornais, outra mala só com jornais da época da morte de Getúlio, do suicídio de Getúlio Vargas. Então, quando inaugurou Brasília, ele viajou para ver um irmão que foi trabalhar como candango e que não foi aqui. Então, enfim, aí ele tinha essa coisa pela história e guardava aquele recorte, tudo isso. E acabou isso me contaminando e eu pegando esse gosto pela história. Aí acabei não fazer vestibular para a história, fui para a faculdade, para a UFA. Qual a faculdade que você... Sua formação, então, qual? É católica ou federal? Não, eu fui para a federal, a UFBA. Você fez história na UFBA? Na UFBA, né? Fui aluno de grandes professores. Aí se consagrou realmente historiador. Eu tive o privilégio de ser aluno de grandes professores, professor Cid Teixeira, professora Consuelo Pondé de Sena, professor Ronaldo Sena, professor Jefferson Barcelar, professora Hilda Paraíso, que mora aqui no nosso município, né? Ilustre professora, certo? E tantos outros, né? Joildo Ataíde, Valdir Freitas Oliveira, a UFBA era uma presa de grandes... Professor, há 42 anos você chega aqui em Lauro de Freitas, aí você toma gosto pela cidade, vê o crescimento da cidade e começa a construir e contar a história do município. Aí é que foi o problema, porque quando eu vim para cá, vim porque depois disso encontrei um colega trabalhando na construtora e a gente fez uma viagem a Itamaraju para comprar um caminhão de madeira.
estavam construindo o Caminho das Árvores, e a dona, muito rica, um amigo nosso casou com a filha dela, e ela queria fazer uma mansão, estava começando a fazer o Caminho das Árvores, mas ela queria que o engenheiro fosse lá para escolher, porque ali é uma área perigosa, Itamaraju, muito contrabando de madeira, o pessoal manda madeira, vende uma, manda outra no lugar e coisa e tal. Ele queria que o engenheiro fosse para acompanhar tudo. Aí ele disse, você quer ir comigo? Eu disse, vamos embora. Aí fomos e aí lá encontramos fomos no Banco Econômico, tinha conta lá, e aí conversando, o camarada lá que era do banco, ele tinha um colega que ficou aqui em Salvador. E a gente conversando descobriu que nós conhecíamos, amigo comum e tal. E aí ele pediu para dar um recado a ele, e aí eu fui dar, e rapaz, eu tive com um amigo seu em Itamaraju e tal, enfim. E você, o que está fazendo? Aí todos os dois a mesma história, casei e tal, estou querendo botar um negócio e tal. E ele disse, rapaz, vai abrir um banco em Itapuã, que vai ser o primeiro banco de Itapuã, um banco econômico, e eu vou ser o gerente adjunto. Aí me convidou para a inauguração. E eu falando que queria botar um negócio, ele disse, rapaz, lá tem um ponto em Itapuã, muito bom, Nori. Rapaz, mas Itapuã é um fim de mundo. Eu não topo não, mas comi na inauguração, quando vi o ponto, me apaixonei. E acabou a gente botando o negócio Itapuã. Entrou mais um sócio, que era o gerente do banco, um angolano. Mas aí saímos procurando, ficou um negócio muito pequeno para tanta gente, né? 3 sócios. Aí viemos andando aqui, São Cristóvão é uma roça. Arembepe também, Praia do Forte nem se fala. Enfim, aqui não tinha nada daqui para frente, Itapuã para cá. Aí acabou que... Isso é 80, né? Fevereiro de 81, há 42 anos atrás, né? Menos de meio A sua própria história já é uma história, né, professor? Já é uma história. Aí acabou que, quando chegamos ali na Praça da Matriz, encontramos um dia de semana e um bocado de vaca atravessando, de boi assim, meio-dia, um dia de semana. Aí paramos, perguntamos ao cara, disse, é aqui que é a cidade de Lauro de Freitas? Disseram, é. Aqui é o centro da cidade, que é uma igreja monumental? É. Disse, rapaz, que cidade é essa? Aí saltamos ali, aí quando eu vi, eu disse, rapaz, aqui é a mesma coisa, não tinha onde botar a filial, não. Mas aí ali uma portinha escrito Banco Real. Eu digo, olha, o banco só fareja, só bota lugar onde vai crescer. Então, no Banco Real não veio para aqui à toa. Sim. Aí estava construindo acabando de construir aquele centro administrativo ali na praça, né? Doutor Gerino que construiu. Doutor Gerino é prefeito, e aí eu cheguei e disse, não, vai ser aqui. Aí botamos a filial aqui e me instalei justamente no dia que estava inaugurando a prefeitura, dia 30 de março de 81. Foi o dia que inauguramos a lojinha ali na praça ali da frente da prefeitura. E daí foi isso. Aí fomos, eu não conhecia ninguém aqui realmente, aí a não ser Reco, né, que foi vereador, Reco e Zico, irmã dele, sim, e mais um menino que era de Portão abandonado, porque estudavam no Devoto, porque o colégio mais próximo daqui de Santa Maria de Pitanga, aliás, mesmo já Lauro de Freitas, o colégio mais próximo que tinha era o Manuel Devoto, o ginásio, no Rio Vermelho. Então, os alunos daqui, de Itapuã, de Lauro de Freitas, iam estudar lá no Rio Vermelho, quem tinha condições de botar os filhos para estudar no ginásio. Sim. Tempo depois é que fizeram o Lomanto Júnior, aí já segurou o pessoal, né? E Lomanto Júnior, aí depois foi abrindo outras escolas aí, hoje todo bairro tem escolas, várias e tal. Mas naquela época era distante, a Reco jogava uma bola danada e tal. E aí eu acabei, encontrei, aí botei, eu disse, essa cidade não tem. Aí botei com essa loja de revistas, e botei algumas novidades, né? Eu sempre colecionei moedas, selos, negócio cédula, aí botei para vender. Aí tinha uma meninada aqui, Artêmio. Márcio Wesley. Eu me lembro bem de Artêmio, Márcio, não sei bem, não me lembro bem assim, mas me lembro bem de Artêmio, era o maior frequentador. De vez em quando vinha com uma moedazinha, comprava um selo, comprava uma coisa, já era o gosto pela cultura. E mais uns meninos aqui, que eu agora assim não estou recordando o nome, mas me lembro bem que Artêmio era quem liderava o grupo. E aí começaram a frequentar, né? Sim. E aí essa meninada toda, o filho de Gerino, que hoje é doutor Gilvan, advogado, também era meu maior freguês de figurinha, álbum de figurinha, esse negócio.
Enfim, aí vi essa meninada toda crescendo. Mas aí fui conhecer Paranhos, um dia entrou para um pré-revista e me reconheceu do Rio Vermelho. Que é né? outro historiador do município. É, professor Paranhos. Infelizmente está com problema de saúde, né? Problema de coluna, gravando, ele hoje já está com dificuldade de mobilidade e tal. Aí Paranhos me reconheceu do Rio Vermelho. Paranhos era músico, e eu era muito amigo no primo dele no Rio Vermelho, Miguel, e ele me reconheceu. Ele já era da prefeitura. Aí conversando com ele, eu disse, rapaz, eu gostei daqui, é um lugar tranquilo, é um paraíso. Agora, eu sinto falta de atividades culturais. Sim. A cidade não tem um roteiro turístico. O senhor vinha do ambiente boêmio, que é Rio Vermelho. E altamente cultural, né? E meus colegas de colégio, do Devoto, eram os filhos de Jorge Amado, eram os filhos de Mário Cravo, eram os filhos do secretário de Educação, Wilson Lins, eram os filhos do escritor Valfírio de Moraes. Então, era assim, quem frequentava a escola pública, o Devoto, era essa turma. Jerônimo, já veio um pouco depois, compositor, né? Cantor também, músico. Então, era quem frequentava, Luiz Pena, fundador do presidente nacional do Partido Verde. Então, tinha gente assim que hoje ocupa cargos, posições. E aí cheguei aqui e aí realmente senti falta disso, né? A cidade não tem uns postais, não tem um roteiro turístico, não tem nada. Aí comecei com o Paranhos, apresentei uma proposta. Eu disse, eu vou lhe apresentar ao prefeito. Aí apresentou a Gerina e tal, e ele gostou da ideia. Aí tinha a Feira dos Municípios, que acontecia no Parque de Exposições todo ano, Feira do Interior, Feira do Município, e os municípios botavam estande. E aí eu sugeri e dei a ideia de fazer um roteiro turístico. E aí o doutor Gerino disse, façam aí um projeto que vocês querem. E de uns primeiros postais da cidade, primeiro roteiro turístico. Aqui. Então foi criado pelo senhor, o primeiro roteiro. Aqui, o doutor Gerino de Souza Filho, a governadora João Durval. Sim. Aqui fizemos um levantamento e aí localizamos. Tínhamos 17 templos evangélicos na cidade. Hoje eu acho que tem mais de 1000. Você fez um roteiro aqui passo a passo. Fizemos uma pesquisa, fomos ver os principais terreiros de candomblé, templos evangélicos, restaurante. Muita coisa aí já não existe mais, né? Sim. Talvez a grande maioria. E, pra você ter uma ideia, aí nós conseguimos identificar que existiam no município todo 17 templos evangélicos. Outro dia eu contei, só em 2 ruas de Portão, eu contei 17 templos evangélicos, igreja evangélica. Aí você vê como a cidade mudou. Então, a cidade mudou muito. Isso aqui hoje é histórico, né? Então a previsão que o senhor fez lá, onde o Banco Real está, não é à toa. Não é à toa. Aí... Aí depois disso aí você não parou mais do primeiro guia? Aí fizemos, mudou de governo, veio Paulo Rosa, e aí o pessoal gostou tanto dessa ideia, desse roteiro turístico, que aí o prefeito Gerino disse, eu vou lhe recomendar o próximo prefeito, que ele não podia mais contratar ninguém, que era período eleitoral, né? Sim. Feira do Interior era em outubro, mais ou menos. E aí ele disse, eu vou lhe recomendar o próximo prefeito. Aí ganhou Paulo Rosa, que foi um prefeito que ele apoiou, né, no final e tal. Aí foi quando eu comecei a acompanhar a política aqui na Lauro de Freitas. E aí ele me recomendou e tal, aí conheci Passos, pai das meninas ali, que tem a Escola Nossa Senhora de Lourdes. Pai de Liquinha, Gemi. Isso. Nossa Senhora de Lourdes. E também era seu vizinho ali na praça, né? Que éramos todos vizinhos, né? Eu, vocês e seu pai. Seu Passos reconheceu minha esposa, que minha esposa de Pecaetá. E aí a cidade pertencia a Santo Estevão, né? Um povoado dos Passos, e se emancipou no Memória de Lauro de Freitas e passou a ser município. Sim. Hoje, por sinal, o prefeito de lá é meu sobrinho, né? Sim. Juninho, carreguei, hoje... Tá com caneta na mão. Aí o senhor fez mais obras, né, professor? Aí foi isso, aí o pessoal gostou tanto que aí foi que abriu as portas para mim, para a prefeitura. Aí no dia 1º de janeiro, realmente o prefeito ganhou, deu Paulo Rosa. O Passos também aí me aproximou também daqui. Sim. Secretário de Educação, que era Franquinho na época e tal. E eu fui começando a me entrosar na cidade. E aí prometeram que me aproveitariam. E no dia 1º de janeiro eu aí passei a trabalhar na prefeitura. Então agora no dia 14 de agosto, no dia dos pais, eu me despeço depois de quase 38 anos de prefeitura, meu último dia como funcionário público.
porque aí eu tinha a idade limite no dia 14 de agosto, né? Sim. E aí eu saí na compulsória, quase 38 anos de prefeitura. Eu entrei no dia 1º de janeiro de 86, ainda me lembro, a primeira missão que o prefeito me deu foi acompanhar o Chiclete com Banana em cima do trio, na posse dele. Ele botou com um sol danado, eu com terno escuro, e realmente Sim. foi uma missão braba. Mas minha carteira foi assinada 3 meses depois, dia 1º de abril de 86. Portanto, Antes da Constituição de 88. Aí foi toda essa história aqui que acompanhei de Lauro de Freitas, das mudanças, e me apaixonei pela cidade, fui ficando. Mas você não só viveu a cidade, como você escreveu a cidade. E aí o que eu senti falta, aí fui ensinar, né? Eu já ensinava em Salvador, já dava aulas. E aí foi quando o Paranhos me indicou para o pessoal da direção do Colégio Pitanga, que era a grande escola, não sei se você ensinou lá. Eu estudei lá nos colégios de Pitanga. Cenecista e Pitanga. Colégio Cenecista, Centro Educacional Cenecista e Pitanga. Infelizmente aqui na Bahia não foi à frente, né? Quer dizer, levou muitos anos, mas infelizmente a politicagem acabou destruindo. Eu hoje, quando chego em Brasília... O senhor ensinou lá? Ensinei lá, sim. Foi indicação de Paranhos, aí eu fui lá e no início não me aceitaram, né, por questões políticas, queriam saber a quem eu era ligado, porque o diretor era de um grupo político e tal, aí sei que eu fui barrado. Mas no outro ano acabou que fui aceito e ensinei. Felizmente, graças a Deus, hoje... Quando eu saio assim, no São João, Sambão, aí encontrei tudo. E o professor foi meu professor, essa turma toda hoje aí. Felizmente a maioria está todo mundo bem. Alexandre Marco foi meu aluno várias vezes. Hoje é secretário. O Lírio foi meu aluno também. Perdeu várias vezes o Alexandre, não? Hein? O Alexandre bagunçava muito, não era? Não, o Alexandre era surfista. Já me lembro de Alexandre com a prancha de surf e tal, os irmãos dele. Professor, mas o senhor tem um livro do senhor que circula muito nas escolas aqui do município. Aí daí desse roteiro turístico veio o governo de Paulo Rosa, repetiu, aí fez outro roteiro já atualizado. Já mais caprichado. E aí a gente precisava sentir, aí passei a ser primeiro grande parceiro foi Paranhos, e aí passei a conversar com ele a necessidade de a gente fazer escrever um livrozinho, né, com uma cartilhazinha pelo menos, para ter algumas. Aí saímos fazendo uma verdadeira incursão cultural de Itapuã até Praia do Forte. Eu e Paranhos, a gente saía entrando pelas brenhas aí e tal, procurando ver o que tinha de história nesse litoral norte aqui, até onde a gente podia ir, porque daí para lá, para a Praia do Forte em diante, tinha que passar de balsa, era complicado, né? Não tinha linha verde, não tinha nada disso, Estrada do Coco, e aí saímos fazendo uma verdadeira incursão e descobrindo ainda vestígios do que tinha assim, de cultura. Foi muito bom isso aí em 85, 86, foi quando fomos desbravadores mesmo disso, né? Sim. Aí acabamos juntando assim, já bastante material e escrevemos essa primeira cartilha histórica de Lauro de Freitas. Sim. Um formatozinho de livro, mas não tinha necessidade para chamar de livro. Então, a cartilha histórica foi a primeira coisa que nós escrevemos. E aí isso fez um sucesso grande, foi fazendo um sucesso grande. E o senhor vem aprimorando. A gente veio aprimorando e mais adiante lançamos essa em 92, né? Foi em 92? Não, foi em... 92, foi os 30 anos de Lauro de Freitas, 93, está com 30 anos isso. Todos carimbados com o governo, né? Hein? O governo carimbava todos. Comprava ideia. Esse aqui foi Gerino, esse aqui foi Paulo Rosa, esse aqui não tivemos apoio do governo, Paranhos bancou com o dinheiro dele. Sim. Ele tinha, parece que a família tinha vendido um imóvel, alguma coisa, Sim. Ele disse, eu não vou ficar atrás de político não, aí bancou com o dinheiro dele. Esse aqui depois já foi adiante, que a gente fez aqui. Feito foi na administração Roberto Muniz. Aí fizemos ainda a cartilha já melhorada. Nessa época daqui do primeiro não tinha nem computador, foi datilografado.
essa já foi feita assim, já um pouquinho melhor, mas ainda como cartilha. Até que com a gestão da prefeita Moema Gramacho, aí conseguimos, na gestão, ele ganhar um status já de livro. Tem Mas em que ano foi esse daí? Esse aqui foi em 2008, se não me engano. 2008. Sim. Achei, segundo mandato da prefeita. 2005, 2006, 2007. Segundo mandato. Não, no fim do primeiro mandato ainda. Aí fizemos já com a edição, já considerada já capa de luxo, né? Mais estruturada. A cores e tal. Aí já essa capa aí é o símbolo da igreja, não? Essa aqui são os azulejos da igreja. É matriz. Essa aqui são os azulejos da igreja matriz. Certo? Aí a gente fez isso e foi escrevendo a história e aí foi ficando. Essa aqui já foi minha filha que fez já como já design gráfico. Sim. Ela realmente foi quem fez essa arte toda aqui. Os igrejas reproduziu os azulejos da igreja matriz, certo? Sim. E aí a gente foi evoluindo, certo? E daí para cá não parei mais de escrever. Acompanhando a tecnologia. Aí chegou um ponto que eu resolvi que alguém tinha que sair de sala de aula para poder escrever a história do município, porque a história, a geografia, porque não existia material para os meninos estudarem. Daí eu comecei a perceber isso, que os meninos estudavam, sabiam qual era o clima, aquela coisa de decorar, qual é o clima do Afeganistão, do Kurdistão, do Cazaquistão, que muitos desses meninos não vão conhecer na vida, às vezes nem em Feira de Santana. Aqui mesmo, nasce, começa a estudar, começa a trabalhar, gente pobre, que nunca saiu de Lauro de Freitas. E para que esses meninos se aprimorarem, saber qual é o clima do Kurdistão, do Cazaquistão. Tem que saber da região onde ele mora. Então precisa saber. É uma das coisas que eu critico, inclusive, essa história regional. Inclusive, nos Estados Unidos, eles dão muito valor à questão da historiografia regional, em primeiro lugar. Depois, se você quer se aprimorar, quando a gente entra na faculdade, né, assim, você tem introdução ao estudo da história. No caso da história, depois você vai lendo o que você quer se aprimorar, a história das religiões, história das mentalidades, aí você vai se aprimorar, se quer ser medievalista, egiptologista, então passa com o avançado dos estudos. E aqui não, a gente enche os meninos com cada informação que não vão ter nenhuma utilidade prática na vida. Sim. Aí eu digo, não, eu não vou ficar mais perdendo tempo em sala de aula, não, eu vou ser aquele que vai ter que ir para o sacrifício. E aí saí de sala de aula e fui realmente começar a pesquisar e a investir mais, e aí publiquei mais 3 livros já, né? Todos eles durante a gestão da prefeita Moema Gramacho, né? Período que Carluxo estava à frente da Secretaria de Educação e os secretários que seguiram a ele, né? Professor Juvenal, Paulo Aquino. Nesse período nós conseguimos publicar 4 livros. Sim. E depois disso, aí não conseguimos. Fizemos um livro aqui, uma coletânea, eu, Tássio Simões Cardoso, que também é outro historiador. E aí fizemos uma coletânea com 13 autores aqui, escrevendo sobre vários temas de Lauro de Freitas. Foi um sucesso, tivemos apoio do Colégio de Apoio, né? Assim, para o lançamento dele e tal. Sim. O professor Zé Nilton adquiriu vários livros desses e tal. Foi um sucesso, mas veio a pandemia e aí as coisas ficaram meio paradas, né? Eu sempre gostei de cordéis, de cultura popular de maneira geral, sempre fui apaixonado, né? Já em 72, nós assumimos, 72, e assumi com o Giuseppe, esse amigo meu que faleceu, né, agora durante a pandemia, e assumimos a Comissão dos Festejos do Rio Vermelho, que é mais de meio século atrás, a gente assumiu aquilo ali, e porque sempre minha vida foi envolvida com isso, levamos terno de reis, aquela coisa do presente, da mãe dar, aquela coisa toda, então minha paixão sempre é a cultura popular. E como tal, o cordel também não é diferente que a cultura popular. Aí sempre juntei muitos cordéis, sempre, meu pai veio do interior, tinha muitos cordéis, passou para mim, acabei doando até vários são verdadeiras relíquias para o acervo do Estado, mas ainda tem muita coisa interessante. E aí fui fazer a experiência com a pandemia, essa coisa de ficar em casa. Se reinventou?
Eu comecei a escrever, tinha começado a escrever, rabiscar uns cordéis, aí fui tomar um curso, vi na Flipelô avisando que ia ter um curso sobre cordel, e aí me inscrevi, o mestre Tolstói, certo? Osmar Tolstói, muito premiado e tal, e tomei o curso com ele, me empolguei, escrevi o primeiro cordel, e daí já estou amanhã apresentando ao público o 10º cordel. Já Dessa história tem o 10º e o título. E o título, o tema, qual é? Esse de amanhã, eu tomei os cordéis todos, na verdade. Aí ficou difícil, o livro é caro, a gente tem que ficar atrás de patrocínio, de dinheiro, as pessoas acham caro, você tem que mandar o cara compara o livro com a internet, faça um e-book. Né? Aí essa coisa toda, aí a impressão, as pessoas acham que é caro um livro, e aí você tem que ficar batendo aqui, batendo na porta ali. Aí eu digo, bom, eu vou ter que buscar uma solução que junte o útil ao agradável. Eu vou começar a fazer a experiência de escrever cordéis, porque é barato. Se tiver patrocínio, ótimo, se não tiver, o mesmo banco. E depois fiz uma parceria com o Tobé Veloso, né, que é diretor de teatro, e os meninos apresentam, declamam tudo isso e a gente coloca à venda. Né? Isso aí, o que é arrecadado, aí metade eu passo para ele, metade paga o custo e, na verdade, acaba ficando tudo revertido em benefício da ONG que criei há 5 anos atrás, que é a Arca de Pitanga, né? Sim. Que eu me dedico hoje cada vez mais inteiramente. Aí fui fazendo os cordéis, e os cordéis são temas sempre... O primeiro foi o Levante do Rio Joanes, que fala sobre esse... Uma luta histórica. Que houve aqui realmente uma insurreição escrava que houve, culminou, né, saindo de Brotas, Salvador, culminou aqui nas margens do Joanes. Depois escrevi também, tem uma história de Pitanga, né, que conta a história daqui de Santa Maria de Pitanga até lá, onde fez até a emancipação. Teve mais um outro aqui, que foi a Grande Lona, em homenagem aos 100 anos do circo aqui em Lauro de Freitas, né? Sim. E fez agora durante a pandemia, até o pessoal foi lançado na praça, um projeto, Arena Circo e tal. Os meninos ainda têm um sonho disso, o município tem uma lona de circo, né? Eu acho que é um negócio muito importante, né? Como tem o Picolino em Salvador, eu falo aqui nisso. Tivemos o Troca de Segredos na Undina, me lembro de onde revelou vários artistas, inclusive Margarete Menezes, que hoje é ministra da Cultura, né? Veio dali do Troca de Segredo. Aí aqui a gente fez os 100 anos do circo agora aqui em Lauro de Freitas, em Santa Maria de Pitanga, o circo Piropeu, que foi de 1920. E terminou com a tragédia quando um tiro acidental no número do circo matou a filha do dono do circo. A gente quis fazer realmente homenagem, mas em plena pandemia não pôde, aí esse ano os meninos estão aí fazendo essas manifestações, fizemos levantamento e vimos que tem muita gente que pratica atividade circense aqui no município, malabaristas, trapezistas, saltadores, mágicos, palhaços, etc. Né? Já deu até um vereador, né? Edivaldo Palhaço. E esses são temas assim, históricos, e os outros são temas da cultura popular. Aí criei uma série... Festas e Bambas de Santa Maria de Pitanga. E eu comecei a pesquisar e vi que aqui nós temos muito que eu chamo de bambas, são os mestres e mestras da cultura popular. Dona Badinha, Balaeiro, alguns já foram Balaeiro, Dona Nicota de Portão, Aide, e uma infinidade deles aqui que tem a mestre da cultura nesse município. Então, botei de muitas festas. Então, as festas tradicionais eu aqui registro todas aqui. E é o legado que eu quero deixar para a cidade. Então, através dos cordéis, a gente tem a história da cidade, fatos históricos, os mestres e mestras da cultura popular. Esse mais recente foi Brincante de Pitanga, onde falo exatamente do Carnaval, do São João, do Natal. É uma história. E amanhã estarei apresentando ao público esse aqui em primeira mão, Jura... Está sendo a cidade está tomando conhecimento, ninguém viu ainda não. Esse daqui é a prova da gráfica, ainda está sem grampear. Falei nesse instante com o rapaz da gráfica. Essa é a prova que vai ser lançado hoje, ainda. Essa prova ele me deu ontem à tarde e hoje... Vai ser lançado na Academia de Letras. Eu considero, a gente vai estar lá na Academia de Letras. Para mim, coincidentemente, esse podcast parece que foi missa encomendada, como diziam os antigos.
porque eu considero que a ALAUF, a Academia de Letras e Arte de Lauro de Freitas... Que o senhor é membro? Eu sou Membro fundador. Posso dizer, fui idealizador, fundador com outros companheiros, mas fui idealizador maior, porque saí daqui para a Feira de Santana para procurar o presidente das Academias de Letras do interior, o professor Benjamin de Batista. Vou estar com ele amanhã. Ele lembrou isso agora há poucos dias na rede de academias da Bahia. Ele disse: fui eu que recebi ajudar em Feira de Santana e me prometi, eu tenho um livro ainda com o autógrafo dele. Aí eu fui, através de meu saudoso cunhado, foi jornalista Francisco Fagundes, tive um jornal com ele aqui durante 5 anos, certo? E aí foi onde eu tive a oportunidade, eu sentia, eu digo, puxa, Lauro de Freitas tem vários jornais, todo dia surge um jornal, acaba poucos números, mas os jornais daqui vão falar sobre política nacional, internacional, sobre esses outros assuntos, o Flamengo, outras coisas, que você vê na grande imprensa, mas eu não vejo falar das questões locais, que não tem espaço na grande imprensa. Aqui precisa ter um jornal que fale das questões locais. E aí criei com meu cunhado, chamei ele, fui lá em Feira de Santana e fizemos uma parceria e fundamos o jornal aqui. O jornal dele era o Estado da Bahia, mas aqui, cada município aqui, ele tinha o nome de Jornal de Lauro de Freitas. Lancei no aniversário da cidade, ainda me lembro, o primeiro número, fiz a matéria de pai de a professora Vera Chile, que nos deixou recentemente, né, com o seu Gregório também, que já se foi. Gregório também. Entendeu? Depois veio a professora, a senhora Valentina, que já se foi. Então eu disse, poxa, essas pessoas já estão idosas, uma delas se vão e não deixa, ninguém fez um registro de nada. Então, pessoas que contribuíram com a história de Lauro de Freitas. Com a história de Lauro de Freitas, com a cultura. E aí o jornal era voltado mais para isso, era quase que 100% local, grupos de jovens, de bandas, de tudo isso, de artistas. E assim me dediquei. Lamentavelmente, meu cunhado foi a falecer num dia de São João. E aí eu realmente perdi um entusiasmo de continuar. E a estrutura, ele tinha uma estrutura jornalística lá em Feira de Santana, né? Eu aqui pegava as matérias, tudo isso, fazia entrevista e tal, e aí tem todos eles guardados lá. Inclusive, no próximo ano, nós estamos comemorando 40 anos de imprensa escrita em Lauro de Freitas, né? O primeiro jornal surgiu em abril de 84, que foi o Jornal de Vilas, que não é o Vila Magazine, sabe? Era o jornal de seu... peraí, me deu uma falha agora, eu me lembro. Que ainda é vivo, soube, até pouco tempo. Bem idoso. Mauro, fiquei Mauro. Eu me recordar, a memória vai falhando depois que a gente passa dos 40. Mas é isso aí, eu pretendo lançar, já estou com o livro pronto. Inclusive foi apresentado no evento da ABI, com a presença do presidente da ABI, certo? Tanto estadual como nacional, eu ganhei um certificado na Faculdade de Estácio. Foi apresentado nesse encontro, esse livro, que era dos 35 anos de imprensa de Lauro de Freitas, 3 décadas e meia. E veio a pandemia, comeu esses 3 anos aí, e aí eu disse, bom, deixa eu esperar logo, porque já está quase chegando para 40. Então, em abril, eu quero estar lançando esse livro de 4 décadas de imprensa escrita em Lauro de Freitas, onde falo, e tem uma coleção que tem exemplares de quase todos esses jornais, tiveram praticamente todos esses jornais, tivemos no município, jornal do PGL, o mais polêmico, jornal Na Boca do Povo, Pão de Açúcar, tantos jornais, Tribuna Metropolitana, Folha Metropolitana, muitos jornais, alguns que os donos até já se foram tudo isso, mas temos aí que pretendo doar para o acervo do Museu da Cidade. A prefeita essa semana me deu uma notícia muito boa, que a cidade vai ganhar o Museu da Cidade, né? E me animou assim realmente, que eu já estava preocupado com quem eu vou deixar esse acervo. E aí eu pretendo lançar esse livro, vou dar uma revisada agora, em abril do ano que vem, os 4 anos de imprensa em Lauro de Freitas. Nesses 4 anos tivemos centenas de periódicos, jornais, revistas, né? Sobreviveu só o Vila Magazine, né? Aí veio a época dos blogs agora, das redes sociais, tudo isso, praticamente. E agora está vindo a era dos podcasts. Dos podcasts, pois é. E eu aí também já dentro dessas... Já está dentro dessa... novidades, né? Professor, mas você vem escrevendo sobre Lauro de Freitas, e quando você fala que seu cordel, o senhor escreveu sobre o levante do Rio Joanes e tal, e essa história é conectada com a história da Bahia e do Brasil, não é? Isso.
Esse aqui do 2 de julho, que é um assunto mais específico, que hoje vai estar sendo apresentado, e por isso que então eu digo que lá a Academia Letra de Lauro de Freitas, que aí eu fui procurar meu cunhado, e ele apresentou ao presidente lá, e aí ele me deu um livro lá com uma sessão solene na Câmara lá de Feira de Santana, e ele no final ainda me deu de presente a revista da Academia de Feira de Santana e botou um autógrafo. Obrigado a Judásio que veio, e brevemente vamos lançar uma Academia de Letras em Lauro de Freitas. Aí, quando foi criada a academia, convidei ele, veio nos honrar aqui para o Benjamin Batista. Isso há quantos anos já? Completamos 13 anos agora de fundada a academia no dia 17 de junho. Mas hoje, passada. daqui a pouco vai ter um grande encontro. Agora eu acho que a Academia de Lauro de Freitas, ela existiu nesses 13, ela existiu antes do 29 de junho de 2023 e depois do 28 de junho de 2029 de junho de 2023. Então hoje é uma data histórica, porque hoje, pela primeira vez, nós vamos participar de um evento que vai haver, especial na Academia de Letras da Bahia, em Nazaré, na sede da Academia de Letras, juntamente com 33 outras academias de diversas cidades do estado, Salvador, Feira de Santana, Caetité, me lembro algumas, Ilhéus, várias cidades do estado da Bahia que tem academia. E nós temos agora um novo presidente da Academia de Letras, o Ordep Serra, professor Ordep Serra, pessoa muito conceituada, né, arquiteto, uma pessoa intelectual assim, de grande peso na Bahia, e que ele teve uma visão de realmente sair aquela academia de letras, uma coisa assim isolada, aquela academia que não... Cada um no seu quadrado, ele está querendo juntar. Então ele teve essa ideia agora na academia dele, criou uma rede das academias, detectou e abriu. Então hoje nós temos uma rede que congrega as academias. E pela primeira vez nós vamos encontrar hoje num evento especialíssimo, que é esse, que comemora o bicentenário da independência do Brasil na Bahia. Vai ser um grande evento hoje às 19 horas. Estarei lá junto com alguns companheiros representando a Academia de Lauro de Freitas, com nossas pederines, com todos paramentados, e vai ser o primeiro encontro da ALAUF assim, com as academias do estado. Aí, para mim, é uma emoção muito grande, realmente, esse dia. Choveu nascer, sair do pó. Aí, assim... E está integrado agora com 30 e mais a capital, né? 33 academias. Tem outras, mas as que algumas são mais distantes, outras não tiveram. Existem mais academias no estado da Bahia, mas essas 33 estão conectadas. A partir de hoje estarão juntas lá, nos abraçando, trocando, e eu aproveitei para... Estarei presenteando todos os presidentes da Academia de Letras, lá os presentes, com esse exemplar do cordel que vai estar saindo da gráfica realmente ainda hoje de manhã. Né? Aí vai ser que fala com o título Lauro de Freitas e o 2 de julho, que fala sobre... É isso que eu queria falar com o senhor. A questão esse encontro hoje na academia é tudo em prol do 2 de julho. Da independência da Bahia ou independência do Brasil. Não é isso? Que nós hoje em dia estamos realmente, os historiadores, inclusive do Sudeste, do próprio São Paulo, onde se deu o grito de Ipiranga, estão reconhecendo que, na verdade, a gente já não está mais nem chamando o 2 de julho, aniversário da independência da Bahia, 200 anos da independência do Brasil na Bahia. Porque é como eu digo sempre, comemorar o 7 de setembro é como a gente comemorar uma seleção disputar a Copa do Mundo, e eu comparo a isso. E vai ganhando todas, oitava de final, quarta de final, chegou a semifinal, e aí ganhou, e aí comemora já, como se fosse campeão. Aí quando chega na final, perde. Então, na verdade, a gente comemorou no 7 de setembro numa semifinal, porque o Brasil ficou... em parte independente politicamente de Portugal, mas de Nordeste, que era um lugar de peso. Só aconteceu em 2 de julho. Aconteceu em 2 de julho, de um ano quase depois, né? 1823, 23, foi quase um ano, porque houve muita resistência dos portugueses aqui. Afinal, Salvador foi 214 anos capital do Brasil, né? Título que dificilmente vai ser superado, porque o Rio de Janeiro, que se seguiu, foi 197 anos e Brasília só tem 62. Então, para alguém igualar Salvador, é preciso que Brasília ainda passe por cerca de 150 anos ainda para superar a gente. O professor, para muitos jovens,
para muitos jovens, quando fala 2 de julho, o cara só pensa no festejo, na comemoração, o que acontece realmente na Bahia, o 2 de julho. Mas teve uma grande guerra, uma grande disputa, Isso. com participação de mulheres, que ficou na história. Queria que você contasse um pouco sobre essa... A independência, ao contrário do que a gente aprendeu nos livros escolares, não foi assim, é uma coisa assim, parece uma história de carochinha, né? Um dia, porque o imperador assim resolveu dizer, tem que dar independência mesmo, puxou uma espada e disse, independência ou morte, está declarada a independência do Brasil. Não, foi muita luta, muita resistência, muitos índios, muitos negros escravizados, muitas mulheres, foi muita gente, foi relacionamento, povo, enfim. Relacionamento de índio com europeu. É por isso que a festa do Rio Vermelho, do 2 de julho, tem uma característica espécie diferenciada das outras festas cívicas. Você vê o desfile de 7 de setembro, basicamente é um desfile de militares, né? Sim. E às vezes desfilam, é o desfile principal, às vezes na parte da tarde tem um desfile de escolas e tal, uma coisa assim bem cívica, né? Outros fatos históricos sempre predomina a parte cívica. Já o 2 de julho é uma festa cívica com caráter popular. Aí você vê que o desfile do 2 de julho tem a parte das autoridades, das bandas militares, das escolas, tudo aí cívico. Mas depois você vê que no mesmo cortejo vem grupos culturais, vem burrinha, vem bumba meu boi, vem sambão junino, vem realmente todo grupo de capoeira no Campo Grande rodando, caruru ali pelo Pilourinho, aquela região do Carmo, tudo. Feijão não pode faltar. Feijoada aqui, feijoada ali, caruru 2 de julho, feijoada 2 de julho, quer dizer, então é uma festa cívica com caráter popular, então é uma coisa bem diferente assim, porque o povo se identifica mais, porque é uma comemoração. Sai do barracão 2 de julho. Sai do barracão 2 de julho. Do barracão. E aí é que você tocou exatamente na coisa que é principal. Que o barracão, aquele chamado Pavilhão 2 de julho, Pavilhão. O nome oficial lá da Lapinha, aquilo é tão importante que escolheram ali justamente... É o símbolo maior, em frente dele, é onde fica guardado o símbolo maior do 2 de julho, que são o caboclo e a cabocla, que representam o povo brasileiro, e eles ficam guardados o ano inteiro, e em cordel eu falo isso. E só tem um dia no ano que eles saem dali, que é no dia 2 de julho, e ficam até o dia 5 no Campo Grande, quando tem a volta da cabocla para a Lapinha, né, o caboclo e a cabocla. Eles se recolhem até o próximo ano. E aquele pavilhão, que é uma coisa assim sagrada, como um templo assim, dedicado ao 2 de julho, como se fosse um templo, é tão importante que é dali que se arma um palanque de frente e as autoridades maiores do Estado, o governador, o prefeito da capital... Faz cerimônia ali. Fazer toda a cerimônia ali para sair. O que eu acho que a Bahia deve a Lauro de Freitas, tem um débito com o Lauro de Freitas, é porque quem avaliou para construir aquele barracão foi um filho daqui de Santa Maria de Pitanga, dali do Cagi, que foi o José Álvares do Amaral. Então eu acho que Lauro de Freitas deveria ter lugar no palanque com um representante ali de Lauro de Freitas em respeito a José Álvares do Amaral. Mas o fogo simbólico vai passar em Lauro de Freitas agora, esse ano. O fogo já é outra coisa, foi uma conquista, né? Sim. Eu acho que falta outra conquista que realmente é isso, é a gente ter alguém que represente a terra de José Álvares do Amaral, que ele nasceu aqui no Cagi, e que eu era filho daqui do Cagi, que estamos comemorando o bicentenário dele, né? De nascimento dele, que foi quem avaliou para construir aquele barracão ali que está lá até hoje. Eu acho que existe um débito ali, deveria ter uma foto dele, uma homenagem, uma placa e tal, e deveria ter um representante daqui do município de Lauro de Freitas ali naquele palanque representando. Sim. Eu acho que a Bahia tem esse débito com a gente, preciso dizer. O fogo simbólico foi uma conquista agora, né? Os companheiros aí tomaram a frente disso, aqui por Lauro de Freitas foi o Coriolano e o Márcio Heller, e por Camaçari o Diego Coppe, que é historiador de lá,
Mas houve também, acho que conseguiram reunir a participação de algum representante de Mata de São João e de Ardávila, porque quando se fala em 2 de julho, a gente se reporta sempre a Joana Angélica, Maria Quitéria e tal, as lutas que houveram em Salvador, e de Cachoeira, São Félix, aquela parte do Recôncavo, que a gente acha que o Recôncavo é só do lado de lá. Mas existe essa banda de cá que chama o Recôncavo Norte, que é Santa Amaro de Pitanga, que é Abrante, né, que é essa parte aqui desses municípios que ficaram aqui para o litoral. Então aqui é o chamado Recôncavo Norte, como defendia o nosso grande geógrafo Milton Santos, né, considerado um dos maiores geógrafos do mundo. Sim. Então, finalmente, agora é o Diego Coppe, que é um historiador, um jovem historiador de Camaçari, tem 2 livros lançados, um deles aqui é esse, mais especificamente, um falando primeiro sobre os rios, Jacuípe, sobre o Joanes, certo? Inclusive fez uma grande descoberta do nome do Joanes, que a gente vinha pesquisando, não tinha conseguido, e agora escreveu esse, a presença do Recôncavo Norte da Bahia na consolidação da independência do Brasil. Sim. É muito importante em que ele defende isso, porque aqui também teve participação em fogo simbólico que passa nas principais locais onde houve realmente a participação na independência e não passa por aqui, por Camaçari, Lauro de Freitas e tal. E aí foram a Fundação Gregório de Matos, que organiza os festejos 2 de julho juntamente com o Instituto Geográfico Histórico, e aí batalharam e conseguiram incluir no percurso. Então, acho que pela primeira vez vai passar esse percurso, vai ser feito por Camaçari de momento histórico também, né? É importantíssimo. E Lauro de Freitas é a volta desse fogo simbólico, porque, na verdade, por aqui já passava o fogo simbólico, só que tinha 60 anos que não passava. O último corredor que a gente conhece que fez foi o pai de Márcio Erler, né? Duzinho, Nery, Alain, que foi seu Nery. Nivaldo Nery, que ele foi corredor, ele lembra com orgulho que ele carregou o fogo simbólico. O homem que segurou o fogo. Em 63, quer dizer, em 2030, então tem exatamente 60 anos. Agora, só que aqui em Lauro de Freitas passava, só que naquela época nós temos fotos nos arquivos da Secretaria de Cultura em que mostram o prefeito de Lauro de Freitas, Amarílio, pai de Reco, né, quando era prefeito, com os vereadores de Lauro de Freitas recebendo fogo simbólico. Só que a localidade que eles receberam era na localidade de Valéria. Você vai dizer, mas Valéria, o que tem com Lauro de Freitas? É porque Valéria naquela época pertencia a Lauro de Freitas. Assim como o bairro de São Cristóvão pertencia a Lauro de Freitas, o aeroporto pertencia a Lauro de Freitas, parte de Pau da Lima, parte da Estrada Velha. Então toda essa região pertencia a Lauro de Freitas. Só que nos tomaram, né? Sim. As forças políticas que mandavam na Bahia na década de 60, 70, realmente não foram. Professor, a participação das mulheres no 2 de julho, essa história de Maria Quitéria, Joana Angélica. Foi a participação muito importante, né? Maria Quitéria saiu lá de Feira de Santana, né? E fundou e lutou, né? Se ela quis aquela coisa, não se conformou. Voluntariamente. Voluntariamente, naquela época a mulher não podia participar da guerra e ela se vestiu de homem e se passou por um soldado, com o nome de soldado Medeiros, e veio lutar. Se apresentou como se fosse homem. E passou, o soldado Medeiros passou e lutou bravamente na independência, e depois é que veio se revelar que realmente ela era uma mulher, que realmente se disfarçou de soldado para poder participar. E Joana Angélica foi uma freira que pagou com a vida, né? Porque quando ela viu aqueles soldados querendo profanar, entrar na igreja, ela disse: para trás, soldados aqui só entrarão passando por cima de meu cadáver. E aí eles não tiveram dó nem pena em passar. Realmente eles passaram. Mas de uns tempos para cá surgiu uma outra heroína da independência, que foi a Maria Filipa de Itaparica, né? Que alguns contestam que é lenda ou não, mas eu sei que a mulher, muitos historiadores defendem, outros ainda colocam em xeque, mas o certo é que a Maria Filipa, de qualquer maneira, representa a mulher itaparitana que lutou bravamente, a mulher anônima. E o que eu falo justamente, defendo nesse cordel, é que aqui, às vezes alguém há de perguntar,
E Lauro de Freitas tem algo, não tem nenhum herói. Por que 2 de julho é feriado? Por que 2 de julho comemorar aqui? O herói daqui, nós não temos um herói específico, mas o herói aqui foi o povo ipitanguense, né, que lutou, que resistiu. Aqui houveram saques, o engenho de Japara, temos um livro de história, inclusive o professor Coppi aqui relata vários casos desses. O engenho de Japara foi saqueado, recebeu esse pessoal que vieram de Salvador, muitos, e alguns ditos patriotas, que se fossem patriotas eles não faziam baderna, né? Eles defendiam o interesse deles. E saquearam aqui o engenho de Japara, arrombaram, entendeu? O engenho Cagi foi quem serviu a família de José Álvares do Amaral, realmente tem uma importância muito grande, entendeu? Existia um coronel Ladislau, não é Ladislau, não. Daquela época não é lá do blog, não. Lá do blog, não. Era um famoso Ladislau, tinham 2 Ladislau. Se não explicar aqui, ele vai dizer que é ele, viu? Que ele participou lá da... Tinha 2 Ladislau aqui que eram danados. Era o Ladislau que foi do hino do 2 de julho, né? Lá do Ladislau dos Santos Titara, e João Ladislau de Figueiredo de Mério, que era o dono do engenho Cagi. O João Ladislau era um homem muito poderoso, uma família poderosa, que se for falar disso aqui agora, vai ser um podcast só para isso. O Coriolano é que tem se dedicado muito a pesquisar sobre essa família, inclusive escolheu para ser o patrono dele na Academia de Letras. A família Amaral era tão poderosa que eles, além de dono da família João Ladislau de Figueiredo de Mério, ele, além de ser dono do engenho Cagi, que era o maior de todos, que hoje deu origem aí, o Cagi, tem Cagi Piquaia, Cagi Vida Nova, Cagi Caixa d'Água, é uma área grande, imensa, né? Era o engenho maior que nós tínhamos aqui, e ele era dono também de lá do engenho Campina, que hoje é a parte de Brota, que chama Campinas de Brota, aquela parte do fim de linha, também era propriedade dele. E o José Álvares do Amaral, que casou com uma das filhas dele, ele ainda adquiriu a antiga fazenda Alagoa, que deu origem ao bairro de Amaralina, que pegava a parte do Rio Vermelho, a Mariquita, Morro do Conselho, e toda aquela área onde hoje é Amaralina, o Nordeste de Amaralina, tudo ali. Tanto que o nome da fazenda Alagoa ele mudou para Amaralina. Amaralina vem de Amaral. Tem até uma, sabe se lenda ou não, de que ele conheceu uma moça chamada Lina, namorou com a moça e botou Amaral e Lina, juntou Amaralina. E não se sabe se é lenda ou se é verdade ou não. Mas que o Amaralina é de Amaral, ele exatamente botou. E até hoje, lá no Nordeste de Amaralina, ali naquela parte de Amaralina, ali, tem várias ruas ainda com nomes de familiares dos Amaral, certo? Eu conheci um deles, inclusive. O senhor acredita que Lauro de Freitas entra nessa rota da história por conta de ser uma cidade litorânea? Como é? Se Lauro de Freitas, toda essa história, Lauro de Freitas está inserido por ser uma cidade litorânea na época. Que eu tenho uma história, no caso dos portugueses, tem Garcia Dávila que está aqui em cima. Lauro de Freitas é um caminho para tudo isso aí, né? Aqui foi um caminho exatamente essa estrada real que ia até lá Tatuapara, né, Praia do Forte, passava por aqui, passou muita gente famosa, né? Padre José de Anchieta, que fundou a grande metrópole que é São Paulo hoje, né? Uma das maiores do mundo, passou por aqui. Atravessou o Rio Joanes, já tinha um milagre que se atribui a ele, né? No longínquo ano de 1578, Padre Manuel da Nóbrega, também o mais famoso. Garcia Dávila. Garcia Dávila, a municipal pegou essas terras todas, tomou conta, construiu aquele castelo lá, né? Aquela casa da torre. Praia do Forte. E então aqui era passagem obrigatória para todo. E tem muita história, nós temos muita história aqui, Juraci. A gente tem realmente, precisa... Escrever mais ainda, né? Escrever, pesquisar, a importância da pesquisa histórica. Há 20 anos atrás, há mais de 20 anos, julho de 2002, no aniversário da cidade, tinha um jornal aqui que era de Duzinho, né? O saudoso Duzinho. E aqui eu escrevi uma matéria sobre isso. Lauro de Freitas e o 2 de julho. Então, 21 anos depois, 2 décadas depois, vejo agora realmente se concretizar essa coisa de se
Lauro de Freitas se inserir mesmo no 2 de julho, assim, nos festejos, mais ativamente, através dessa volta da passada dos fogos simbólicos por aqui e dessa participação nesse evento maior da Academia de Letras. Além do evento da Academia de Letras, nós vamos participar também no sábado, dia 1º de manhã, de um outro evento também importantíssimo, uma solenidade muito importante, reunindo maiores historiadores intelectuais da Bahia, que é lá na reitoria da UFBA, e ainda com outra sessão em homenagem ao 2 de julho. Entendeu? Então, e tem uma exposição que vai ser inaugurada sábado, na Escola de Belas Artes também. São várias comemorações, que são, né, todo dia que se faz 200 anos, né? 200 anos, né? Para ter umas comemorações de data redonda, são mais pesadas, né? A gente agora, a próxima comemoração minha vai ser os 250 anos do... Estou até me preparando para ver se eu corro com o fogo simbólico, acompanhar. Ah, você está jovem, pode, rapaz, tem toda uma condição. Mas é isso, foi através da professora Consuelo Condé de Sena, que foi minha professora na UFBA, saudosa, presidente do Instituto Geográfico e Histórico, que tenho orgulho de citá-la. De ser membro, né? Sou sócio efetivo do Instituto Geográfico Histórico da Bahia. Aqui no Lauro de Freitas, que eu conheço, representante no Instituto Geográfico, que a gente é chamado a Casa da Bahia, está lá há mais de 100 e tantos anos. Tem o Coriolano, que tomou posse junto comigo, tomamos posse inclusive junto com o governador, então o governador Jacques Wagner, né? E o professor José Nilton, que é do Colégio Apoio. Sim. Somos, que eu conheço, uns 3 representantes do município de Lauro de Freitas, do Instituto Geográfico Histórico. Que o Instituto Geográfico, que o desfile 2 de julho, muita gente pensa que quem organiza é a prefeitura. Vai perguntar a qualquer pessoa, e vai ter 2 de julho? Vai, a prefeitura deve programa, mas não é a prefeitura. É uma festa de rua que quem organiza é o Instituto Geográfico Histórico da Bahia. A prefeitura, nos últimos anos, passou também a dar apoio, né? O Instituto é uma dificuldade, a festa foi ficando muito grande e tal. Tem condições sozinha de bancar. A Fundação Gregório de Matos também, em parceria, mas quem tem assim a chancela de ser, que sempre organizou os festejos do 2 de julho, foi o Instituto Geográfico Histórico da Bahia, né? Aí tenho orgulho de também fazer parte, juntamente com o professor Zé Nilton e Coriolano, e foi lendo um artigo dela, A Mania de Meu Pai. Eu até hoje vejo jornais, e depois no outro dia vou rever, vejo artigos históricos, culturais, eu guardo e recorto lá em casa. Sim. É um arquivo histórico imenso. E sobre cultura popular. Aí vi o Consuelo Condé de Sena, aí vi um artigo dela, e aí comentando com o Coriolano e tal, aí fomos pesquisando cada vez mais, e eu gostava muito dela, né? Excelente professora. E, enfim, fomos convidados para fazer parte do Instituto Geográfico Histórico. E agora, a partir daí, o Coriolano se interessou muito por José Álvares e tal, investiu muito, comprou muito material, tem um acervo muito grande sobre ele. E nós estamos comemorando também 200 anos dele. Mas sim, é isso, é muita coisa a pesquisar. Eu tenho como guru o professor Nelson Araújo, professor da UFA, professor de teatro, sim, jornalista, folclorista. É tanta coisa que ele era, que ele, quando faleceu à tarde, fez um artigo aqui jogado, muita coisa a documentar, que sim, fala exatamente que a Bahia, ele escreveu uma série de livros chamados Pequenos Mundos, que era falando sobre esses territórios que não são conhecidos, do interior, da periferia, da capital, e que ele escreveu falando sobre esse pequeno mundo, que tem muita coisa que acontece, que lá na capital, nos outros lugares, não se conhece. Mas para a comunidade tem uma importância muito grande, né? E o boi de parafuso, né? O Meu Boi, a festa de reis de Cachoeira de Abrantes ali. Então, essas coisas que o resto do mundo não conhece, mas para aqueles pequenos povoados que eles chamam de pequeno mundo, é a grande data. É como falava sim, Chico Buarque na primeira música que lançou ele, né? A banda, né? É aquele, toda a cidade tem um dia da festa do padroeiro, da padroeira, tem ali. Sim, sim. Então, aqueles pequenos mundos que as pessoas vivem em função daquela data, né? E então ele à tarde fez um artigo isso, com a morte precoce de professor Nelson de Araújo. Ele ficou muita coisa ainda a documentar, muito trabalho para os pesquisadores, para a gente tem que
revelar muita coisa. E, assim como também nessas pesquisas, descobri aqui, ó, é um outro recorte assim que eu dou, se fosse trazer tudo, sobre as primeiras escolas foram mandadas com Santa Santa Maria de Pitanga. 170 anos de Isso educação aqui eu oficial. escrevi esse artigo em 2000. Então já passaram os 23 anos, então já são 193 anos. Então é outra coisa que chama atenção. Daqui a 7 anos nós vamos comemorar 200 anos. 200 anos de foram mandadas construir as 2 primeiras escolas públicas aqui em Santa Maria de Pitanga. Eu acho que a gente tem 7 anos para preparar. Realmente eu acho que a educação é importantíssima, né? Agora essa escola nova que Suas pesquisas deixam um marco, né, professor? Hein? Suas pesquisas deixam um marco para a pessoa se situar. A minha obrigação como pesquisador da cidade, como memorialista, é exatamente isso. Cada um tem sua missão. E eu já estou chegando para uma idade já avançada, né? Apesar de que eu nasci no dia 14 de agosto, que é dia de Nossa Senhora da Boa Morte. Aí acho que eu sempre digo, eu tenho uma certa intimidade com ela e peço a ela que não tenha pressa de me chamar, não. Deixa que eu tenho muito para contribuir, né, professor? E acho que já falei demais aqui. Não, só sempre. Agora o senhor vai ficar freguês daqui do Jurapod. Eu gostaria, assim, se não tiver outra curiosidade que você queira, alguma coisa que queira ainda que coloque, eu gostaria, antes de concluir, de parabenizar aqui também, foi uma outra pesquisa aqui que descobri, aqui esse é um jornal da cidade, um jornal que teve na cidade, eu sempre colaborei com todos os jornais da cidade, e de 1999, você imagine, onde eu já escrevi aqui, falando, o teatro no Brasil teve suas origens aqui no litoral norte, em 1583. Então eu gostaria de mandar um abraço aqui para todos os camaçarienses, porque dia 2 de julho também é uma data histórica para comemorar. Para Camaçari, que foi no dia 2 de julho do longínquo ano de 1583. É só fazer as contas. 50 anos depois do primeiro 2 de julho. 50 anos depois. 1500 esse. 1800, sim. Né? Foi de século 200 e tantos anos. Quer dizer, está fazendo 1583, 450 anos, no dia 2 de julho, que foram apresentadas, assim, umas peças de teatro por indígenas cristianizados aqui em Abrantes, que a Camaçari começou em Abrantes, né? Aqui era a Aldeia do Espírito Santo. Então, aqui na Aldeia do Espírito Santo, isso aqui está no livro do professor Afonso Rui, é um dos livros, e qualquer livro de história do teatro no Brasil fala que o teatro no Brasil começou por São Vicente, em São Paulo, interior de São Paulo, nas aldeias de Catequese, e na Aldeia do Espírito Santo, aqui no litoral norte, e aqui onde nós estamos. Então, parabenizar os camaçarienses por essa data histórica também. 450 anos de teatro em Camaçari, aqui em Abrantes mais especificamente, mas para todos nós que somos do litoral norte, também é uma festa nossa, né? 450 anos de teatro aqui. E eu acho que é por isso que veio essa energia, que nós estamos tão fortes aqui em grupo de teatro. Eu tenho uma parceria com meu amigo Tobé Veloso, e meus cordéis, alguns já viraram peça de teatro, como esse História de Pitanga, por exemplo. Os meninos contam, a história eu contei através do cordel, os meninos contam teatralizando. Certo? Outros já viraram músicas aqui, como a Grande Lona, como foi esse de Portão, a Nação Itinga, o bairro do Buma Caranguejo, que é o bairro que Portela, que agora nos deixou recentemente, né? Criou o Buma Caranguejo, infelizmente, nos deixou recentemente. E teve um terceiro aqui também, que já é o da Vila Praiana, que é só a região da Vila Praiana, que foi musicado aí, está muito bonito. Essa aí, todos três assim, estão realmente, foram musicados Aí é isso. Então, hoje minha missão é essa. Professor, está chegando o final já do nosso Jurapod, mas o senhor está com algum projeto novo aí algum projeto para escrever, ou o senhor pretende escrever sobre alguma coisa que o senhor ainda disse assim, está faltando ainda eu escrever sobre... Está faltando muita coisa, viu? Eu ontem assisti um programa, aquele programa Provoca, não, foi Provoca ou foi Roda Viva, meu Deus?
Foi Provoca, de Marcelo Taz, jornalista Marcelo Taz, terça-feira, sempre assistindo na TV Cultura. E ontem o entrevistado foi o Maurício de Souza, da Turma da Mônica, né? Sim. E ele já está ele falou ontem, com 87 anos. E o Marcelo diz, mas começou o programa dizendo, 120 países já tem a Turma da Mônica, já estão. E não, é muita coisa, não é? Maurício de Souza disse, mas eu estou procurando mais países ainda para eu entrar. Então, quando eu vejo alguém que é mais velho do que eu, com esse entusiasmo de dizer, eu já cheguei em 120 países e ainda estou procurando mais países para ampliar, para levar essas histórias que me dediquei a vida inteira, hoje já com minha equipe formada por minhas netas, netos, bisnetos, não sei. Aí eu acho covardia, eu que tenho recuar. Recuar, sim, dizer não, eu acho que a gente tem que continuar. Acho que seu gás vai chegar mais agora quando você vê o museu da cidade saindo aí. Meu sonho é esse, né? A gente tem a cidade lá de Freitas, cresce muito. Hoje tive a notícia triste, ontem tive a notícia triste da tarde, quando eu vi e saiu o resultado oficial do recenseamento. E não que diga que a cidade mais populosa significa que são as melhores, mas a notícia que não sei se já deve ter visto, que Salvador caiu de terceira cidade mais populosa do Brasil para quinta. Não é lamentável, porque a cidade populosa significa que é bom. Na Europa, as cidades não são muito populosas. As grandes cidades que a gente conhece não são tão populosas como do Brasil. Uma cidade na Alemanha, nos países aí que eu já tive a oportunidade de conhecer, uma cidade de 200 mil habitantes é considerada uma metrópole, né? Agora, uma cidade de 200 mil habitantes na Europa tem não sei quantos museus, não sei quantas bibliotecas, não sei quantos centros culturais. Então, para eles, o que conta não é o número da população, o que conta mais é a qualidade de serviço que ela oferece, tudo isso. Então, mas a gente sente uma coisa, Lauro de Freitas explodiu, né? Foi a surpresa, foi isso. Enquanto no Salvador houve uma retração da população, Lauro de Freitas explodiu, foi um dos maiores índices, se não foi o maior populacional. Com território pequeno. Teve, né? Com território pequeno. E aí a gente sente o seguinte, mas tem uma coisa que a gente pode também avaliar disso. Estava conversando com um amigo hoje, ele estava fazendo essa reflexão. É que quando a população da cidade, como Salvador, diminuiu, a população estagnou, diminuiu, é porque a cidade não está conseguindo mais atrair gente para lá. As pessoas estão fugindo, significa que a cidade está tão problemática que as pessoas quem estava lá está fugindo e as pessoas de fora não vêm por uma série de fatores. Então, parece que é um sinal de alerta para que a cidade de Salvador precisa ter realmente os próprios gestores da cidade lá, atuais e os próximos, precisam estar atentos a isso. O que está vendo com Salvador, que as pessoas estão se afastando, só querem vir aqui como turista, enquanto Lauro de Freitas está atraindo cada vez mais gente, os índios estão indo, uma explosão de população, que também é um alerta para a gente, que a gente precisa nos unir para poder, eu acho que governo, sociedade civil, todos nós temos a obrigação de nos unirmos, porque é uma cidade gostosa, é uma cidade que cresce, pujante, acolhedora, e hoje a gente encontra tudo, a gente agora com shopping aí, com outro equipamento, mercadão, tudo isso, tudo que não tinha passou a sétima economia do estado da Bahia. Do estado da Bahia. Aí nós precisamos fazer com que a qualidade dela, o nível cultural, o nível da memória dela, seja realmente condizente, né, com essa pujança que tem mostrado ser a cidade, né? Professor, para concluir agora o Jurapod definitivo, suas considerações aí finais para a gente encerrar nosso bate-papo. Você falou em projeto. Eu, na verdade, não estou com um projeto para aposentadoria, eu já tenho um projeto em andamento, que é a Arca de Pitanga. Sim. Que é uma ONG, né? Que significa Arcas, A de associação, R recreativa, C de cultural, A de ambiental e S de social, que são as áreas que a gente trabalha.
Na verdade, a Associação Arca de Pitanga surgiu porque Arca de Pitanga. Que pensando assim, analisando, eu disse, todo mundo geralmente tem algum baú em casa, uma arca. Quem não tem uma arca, mas tem um baúzinho, que tem as coisas velhas que foi do avô, foi do pai. Se não tiver um baú, tem uma caixa de sapato, até uma caixa de fósforo com uma moedazinha. Então, meu avô guardava uma moeda na caixa de fósforo aqui, uma foto antiga e tal. Então, a proposta da Arcas é isso, que todo mundo em casa tem alguma coisinha, nem que seja uma caixa de fósforo, para contribuir para a história, alguma coisa antiga. E que as pessoas guardam, às vezes vão morrendo e o filho não se interessa, o neto, e vão jogando fora e tal. Então, é convocando as pessoas que tenham sua arca, seu baú, sua caixa de sapato ou caixa de fósforo em casa com uma moeda antiga com concudo, que se junte a nós e que doem para o município, que a gente agora, principalmente que está na iminência de construir um museu, que a gente pegue isso e resgate, pegue essa memória. Então, o apelo nosso é esse, aquele documento antigo que, às vezes, para você não ter mais validade, que foi do seu avô, e de repente encontra preciosidades. É o que eu tenho muito, muito, muito mesmo. E estou, inclusive, começando agora o processo de digitalizar, sim, essa coisa toda, porque a gente um dia vai ter que se ir, né? E os muçulmanos têm dizem que os muçulmanos, que quando morre um homem, é uma biblioteca que se incendeia, né? Quando morre um sábio, é uma biblioteca que se incendeia. Sim. Mas eu acho que o sábio, eu ainda vou mais adiante, não no sentido daquele que tem todo o saber, mas todo mundo, os mestres da cultura popular também têm seus saberes, tudo isso. Então, eu acho que quando morre um cidadão, todo mundo leva seus saberes. Então, sim, é como se fosse biblioteca incendiada, que tem coisas que só ele levou com ele, entendeu? E aí a gente precisa socializar isso. Então, a proposta da Arcas é isso. Nós estamos com a sede que funciona aqui no centro da cidade, muitas dificuldades, né? Porque manter um aluguel de R$2.000 só, aluguel por mês, eu rateando, eu pago metade, talvez pegar metade. E a gente vendendo os cordéis, passando as peças de teatro, vendendo ingresso aqui, outro ali e tal. Senão tudo sai do bolso. Aí meu projeto é agora, cada vez mais, me dedicar a esse trabalho que para mim é prazeroso, é custoso, mas é prazeroso, e produzir mais e cada vez mais enquanto a mente estiver ainda funcionando. Eu espero ainda que... Claro que vai estar, com certeza. Tempo, Lauro de Freitas e a Bahia e o Brasil merecem essa mente aí, professor. Certo. Professor, eu queria te agradecer por ter aceito o nosso convite, ter participado aqui do Jurapod. Certo. Eu vou deixar aqui uma pequena lembrança aqui, que é para... Esse eu não deixo, que esse ainda não está pronto. Ainda obrigado, professor. Mas com certeza... Vou me debruçar aqui para conhecer a história aqui, mais de Lauro de Freitas. E a gente vai agora modernizando, procurando digitalizar. Contratei uma menina, ela deve começar para a semana comigo, colocar na internet, vender através da internet e oferecer às escolas, essa coisa toda, para poder socializar esses saberes, essa coisa. Há muita demanda e a cidade cresceu muito. Eu cansei muito de atender as escolas, às vezes, essa época, então, de aniversário, tudo isso. Professor, uma palestra e tal, mas já não dá, mas a cidade cresceu muito, não dá para atender a demanda de tanta gente. Sim. E aí a gente disponibiliza aí através dos cordéis, através dos canais, aí vendo de que maneira a gente consegue atender a todo mundo, certo? E desejar a todos, amanhã estarei lá na Academia de Letras da Bahia com muito orgulho lá, presenteando a todos os confrades e confreiras, como a gente usa na linguagem jurídica, tem os termos assim, que as pessoas acham assim que nos estranham, mas também na linguagem acadêmica, de academia, confrades, confreiras, saudalício e tal. Estarei lá presenteando todos os confrades e confreiras dos nossos outros municípios do estado, né? Com muito orgulho. E o seu de assim que sair da gráfica, eu já vou reservar um. Já agradeço antecipado. E estarei depois de amanhã também, nos dias que seguem, participando desses outros eventos e do Fogo Simbólico, a chegada aqui, né? Do Fogo Simbólico, vai ser uma festa, a programação deve estar saindo, ainda não vi agora. A programação está boa. Está boa, né? Parece Vem de Camaçari, entrega o Fogo Simbólico na ponte. Não, parece que mudou, vai ser no CALF. Não, entrega o fogo. Sim, na entrada da cidade.
E aí o evento vai ser no CALF, no Centro Administrativo de Lauro de Freitas. Ficou melhor, uma área mais preparada, mais nova e tal. Dorme aqui. Ou você me prepara para correr lá com fogo simbólico. Olha lá, se na hora eu não me animar também. E você está convidado então. Bom, pelo menos São Bom Junino eu consegui sair em 4. Teve disposição. Saí no de Artemio, o Chapéu e Gravata, saí depois no Arrasta Jegue, saí no Cangaceiro e no outro dia ainda saí no Arrastão dos Sampaios. E ainda fechou a programação. Ainda fui assistir de noite o Sambão Junino do Ivanildo lá na praça ali da Martina do Maia. Martina do Maia. O pessoal chama de Praça do Índio, aquela anfiteatro que tem ali assim. Então, pelo menos no São João ainda... Mas sua presença, o pessoal gosta do senhor, professor. Para contar a história. Professor, muito obrigado por ter vindo. Agradeço. Até o próximo Jurapod. Você que ficou com a gente aí, se inscreva no canal, nos acompanhe nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no TikTok. Vá lá, sua participação é muito importante. Tchau, até o próximo Jurapod.